Sexta-feira, dia 14 de novembro, é a altura de mais um tema de dia aqui no 00, desta vez relacionado com a Seleção Nacional. Meu nome é Miguel Freitas, estou aqui acompanhado pelo jornalista Igor Gonçalves. Igor, bom dia, temos que começar por aqui. Os portugueses devem estar envergonhados com o jogo de ontem, que resultou na derrota por 2-0 contra a Irlanda. Os portugueses não, mas 23 ou 26 portugueses mais um treinador espanhol, sim, devem estar envergonhados, porque ontem foi uma das exibições. Eu já vejo a seleção jogar há 30 anos, desde o Euro 96, e esta foi uma das exibições pelo favoritismo de Portugal, por tudo o que aconteceu no jogo e pelo que não aconteceu no jogo também. Foi uma das maiores, ou uma das piores exibições de Portugal dos últimos anos, não há dúvida nenhuma. Foi um rol de parvoíce, um rol de bater com a cabeça contra a parede constantemente, que não fez sentido. E os jogadores e o treinador e certamente outras pessoas da estrutura devem realmente sentir-se envergonhadas, porque estamos há 2 jogos praticamente a tentar o apuramento para o Mundial, e temos que lhe dizer, 2 jogos completamente simples, e estamos a adiar. E agora, ok, vamos provavelmente qualificar-nos em casa contra a Arménia, mas quer dizer, tendo em conta o grupo que é, tendo em conta o início, com o embalo da Liga das Nações, precisar Portugal do último jogo para se apurar é realmente estranho. E eu quero só recordar que Irlanda em casa, Hungria e agora Irlanda fora foram 3 jogos do pior que Portugal já fez nos últimos 15 anos. Portugal ganhou frente à Irlanda em casa com um golo a 2 ou 3 minutos do fim, depois de uma exibição muito semelhante a esta. Empatou com a Hungria numa exibição onde defensivamente foi um absoluto desastre, e podia ter perdido o jogo. E agora este jogo foi absolutamente dramático, a falta de capacidade de Portugal de criar o que quer que seja. Falaste e usaste expressões muito fortes, palavras muito fortes. Como é que se explica esta exibição de Portugal? Explica-se, eu diria que por vários equívocos do selecionador. Portugal entrou em campo com um sexteto da frente, digamos assim, composto por Rubén Neves, João Neves, Vitinha, Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo. O que é que estes jogadores... Há 2 coisas que estes jogadores têm em comum. Qualidade técnica absolutamente acima da média, falta de velocidade. Portugal entrou em campo sem um jogador capaz de ferir uma seleção que jogou com 5, 4, 1, e os 5 e os 4 eram tudo jogadores que, a nível de porte físico, invejam qualquer um jogador da seleção nacional. E nós, e a seleção portuguesa, e peço desculpa por usar o nós, achou que ia conseguir, com um futebol lento, com um futebol previsível, sem triangulações, sem esticar um bocadinho o jogo, sem variações rápidas de campo para depois castigar eventuais superioridades numéricas. Achou que isso ia funcionar. Ora, o resultado foi uma exibição onde Portugal teve 2 oportunidades de golo, assim, claras, uma já nos descontos pelo Gonçalo Ramos. Portanto, em jogo, na altura que o jogo ainda estava em discussão, Portugal teve uma e meia situação clara de gol. Portanto, isso custou muito à seleção. A seleção portuguesa atua, a largura do campo é feita pelos laterais, nem sequer há um lateral esquerdo, porque o selecionador, que gosta tanto de manter o seu grupo, achou que 4 laterais direitos era o que fazia sentido para este jogo. Achou que com a lesão do Pedro Neto, que seria o jogador que iria dar um bocadinho essa verticalidade, não faria sentido chamar alguém que tivesse características semelhantes. O único jogador que tinha essas características ficou no banco, e podemos aqui, ou eventualmente iremos discutir porque é que Rafael Leão está num trajeto descendente há tantos anos e continua a ser uma figura na seleção. E, portanto, acho que é uma exibição que se explica por falta de velocidade, falta de rasgo, falta de criatividade e, na minha opinião, falta de um treinador que seja um bocadinho mais arrojado, porque com este plantel não faz sentido Portugal jogar desta forma. Gosto muito do Bernardo Silva, gostamos todos do Bernardo, o Vitinha é incrível, o Ronaldo é o Ronaldo, o João Félix tem uma qualidade técnica invejável, mas se todos eles fizerem a mesma coisa, é muito fácil para a Irlanda, que teve uma postura muito tranquila no jogo. A Irlanda não foi encostado à sua defesa, e quando foi por vontade deles. Uma lição muito bem estudada. Certamente que o selecionador irlandês, quando viu o 11 de Portugal, percebeu facilmente que não ia ser um jogo rápido, ia ser um jogo pelo meio, onde as triangulações onde as tabelinhas ali à entrada da área iam ser o prato forte, e eles estavam confortáveis porque eles tinham ali
3 centrais, mais 2 médios e ainda depois os laterais a jogar muito por dentro. Portanto, acabou por ser uma exibição paupérrima de Portugal e quando me perguntas como é que se explica isto, explica-se por muitos equívocos do nosso selecionador. Tocaste no nome Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, que acabou por ser expulso aos 61 minutos. Encontras explicação para este momento que, numa altura em que Portugal já estava por baixo do resultado e a partir daí a vida ficou ainda mais complicada? Sim, eu encontro uma explicação e vou já alertar quem está a ouvir que quem for defensor de Cristiano Ronaldo pode já preparar aí os comentários. Chama-se isso ser mimado. Cristiano Ronaldo foi mimado, o jogo estava a correr mal, há um jogador que lhe puxa ali a camisola, como em 1000 jogos que ele já tem na sua carreira aconteceu 999 vezes, se calhar só não acontece na Arábia, não sei se há lá alguma lei que impede os defesas de lhe fazerem isso. Ora, ele estava mimado, o jogo estava-lhe a correr mal e ele achou que fazia sentido dar uma cotovelada num jogador. Isso enervou-me. O que é que me enervou ainda mais? A justificação do nosso selecionador. Eu percebo que a nossa seleção seja neste momento, eu não sei qual é que é o nosso cognome, mas eu acho que os intocáveis era um bom cognome porque claramente temos ali 4 ou 5 intocáveis. O nosso selecionador vir dizer que o Ronaldo faz aquilo porque é uma pessoa que vive muito o jogo, é a mesma coisa que eu ir defender o Paulinho Santos quando deu uma cotovelada no João Pinto e lhe partiu o maxilar porque é um jogador que vive muito o jogo. Não, é um mimado, é um miúdo mimado, que o jogo estava-lhe a correr mal, a defesa da Irlanda não é a defesa das equipas que jogam contra ele na Arábia Saudita e portanto ele não conseguiu ter espaço para rematar e fazer as coisas que ele gosta de fazer. Portanto achou que uma cotovelada era a coisa certa. Não estará presente no jogo decisivo, digamos assim, não é digamos assim, é exatamente o jogo decisivo, portanto será até uma boa oportunidade de ver se o Gonçalo Ramos não se associa melhor com o resto da seleção. Enervou uma cotovelada, enervou uma justificação. Outra coisa que me enervou, que eu queria ter dito há bocadinho, não disse, vou dizer agora, que é os 10 jogadores de campo, 4 deles jogam na Arábia Saudita. Ontem, os que entraram em campo, temos o Cancelo, o Félix, o Ronaldo e o Rúben Neves. A qualidade destes jogadores é absolutamente inegável. Ninguém duvida que o Cancelo já foi um dos melhores laterais do mundo, que o Rúben Neves é um jogador tremendo, que o Ronaldo é, se calhar, o melhor jogador da história do futebol e que o João Félix continua a ser um jogador muito promissor. Agora, quando o Ronaldo diz que o campeonato da Arábia é melhor que o francês, é melhor que o português, e que ele ainda consegue dizer uma coisa tão absurda como eu tinha mais facilidades em marcar em Espanha do que na Arábia, ignorando ele que quando estava em Espanha tinha 30 e agora tem 41. Ignorou essa parte. Ora, isto para quem não vê os jogos da Arábia, se calhar até acreditam. Nós, que temos a obrigação de ver alguns jogos da Arábia, sabemos que isto não é verdade. Tirando aquele grupo de 4 equipas que investem tanto como o Al Nassr, tudo o resto estaria aqui na segunda Liga Portuguesa. Liga 3, se calhar. Talvez. Portanto, quando o Ronaldo diz estas coisas, depois quando apanha seleções que são, vou usar aqui as aspas, profissionais e seleções que não são do topo, mas são bem trabalhadas e têm jogadores nas principais ligas, depois nota-se que realmente há aqui uma discrepância grande entre o ritmo da Arábia Saudita, onde o Ronaldo consegue marcar até aos 1000 golos, e o ritmo do futebol europeu. E, portanto, nós entramos em campo, eu não estou a dizer que os jogadores que jogam na Arábia devem ser arriscados, mas os jogadores que jogam na Arábia, se calhar passam um mês sem ter um jogo competitivo. E depois têm um jogo competitivo e depois passam outro mês sem ter outro jogo competitivo. Ora, queremos que 40% dos nossos jogadores de campo tenham essa condição? Se calhar não queremos isso. Percebemos porque é que isso acontece, porque os nomes que estão na Arábia, ou o nome que está na Arábia, obriga a isso, mas se calhar não queremos isso, se calhar não queremos chegar a um campeonato do mundo para enfrentar a França e a Alemanha e o Brasil e ter 40% dos nossos 11 ou 10 jogadores de campo a jogar na Arábia Saudita. Portanto, é mais um problema para resolver. Olhando aqui para as contas de forma geral e voltando um bocadinho atrás no teu discurso, Portugal começou muito bem o apuramento, mas os últimos 3 jogos foram um bocadinho decepcionantes, um pouco abaixo das expectativas. Por que razão é que isso aconteceu? Só para dar esta clarificação, o apuramento não está em risco. Portugal depende apenas de si, num jogo no Estádio de Dragão, às 2 da tarde, certamente 50 e muitas mil pessoas, ou perto disso. Portanto, não tenho aqui grandes dúvidas em dizer que se Portugal não se apurar, em primeiro lugar, para o campeonato do mundo, será, sei lá, talvez uma das maiores vergonhas da história da seleção nacional deste século, certamente, e certo, se calhar temos que puxar a fita muito atrás.
Portanto, isso eu acho que não está em causa. Acho que se Portugal não ganhar a Arménia, se calhar tem que repensar todo o seu futebol. Mas vamos assumir que Portugal vai ganhar a Arménia. Eu sinceramente não consigo encontrar. Eu teria que ir ver todos os jogos para conseguir perceber, ou recordar todos os jogos, para tentar perceber como é que a seleção vinha de um embalo bom da Liga das Nações. Começa muito bem a fase de apuramento, ainda que, por exemplo, no jogo contra a Hungria, que Portugal ganha 3-2, aquele terceiro golo veio um bocadinho do céu, mas mesmo esse futebol, para este futebol, teria que ir ver quem foram os jogadores que foram utilizados, os momentos de forma, para recordar ou refrescar um bocadinho a memória. Portanto, eu não consigo encontrar uma justificação para a seleção nos últimos 3 jogos ter feito 3 jogos tão maus. Especialmente estes 3 jogos, porque o jogo da Irlanda foi o terceiro. Portanto, eu não consigo encontrar uma justificação. Acho que o Roberto Martínez tem de pensar, tem de olhar para as convocatórias, porque é que eu ao contrário do que se possa imaginar, eu não defendo que a seleção deva mudar 6 jogadores por cada convocatória, porque durante aquele mês houve 6 jogadores que se evidenciaram mais do que outros, senão assim não se consegue formar um grupo e os selecionadores têm que formar ali um grupo. Mas eu questiono para que é que serve então o futebol de clubes, porque António Silva teve se calhar o pior mês da carreira entre a última paragem e esta paragem. Inclusive, perde a titularidade no Benfica. Foi chamado na mesma, dir-me-ão, ok, mas é o quarto central. Sim, mas que mensagem é que passa isso, não é? Que mensagem é que passa para os restantes 25 jogadores que, ok, eu posso estar tranquilo, tenho sempre o meu lugar garantido na seleção. Porque não há aqui uma mudança. A mudança que houve, ou a surpresa que houve, foi o Carlos Forbes. Porquê? Porque não há Pedro Neto, não havia lateral esquerdo porque o Nuno Mendes se lesionou e, portanto, sobraram lugares. E aparece o Carlos Forbes, podemos aqui discutir também se foi só por isso. Houve quem falasse, por exemplo, do nome do Paulinho, que tem 40 e tal golos no Campeonato do México. Mas, obviamente, também é um campeonato que não é central, portanto, periférico, era essa a palavra, obrigado. Periférico e, portanto, também vale o que vale, mas não há grande respeito pelos momentos dos jogadores. Eu dou o exemplo do António Silva. O Tomás Araújo, neste momento, é o titular. O António Silva, ok, foi titular contra o Casa Pia porque o Otamendi estava castigado. Portanto, acho que a seleção deve repensar. Eu vi que houve um jornalista que perguntou na conferência, ou na flash, já não me lembro, Roberto Martínez, se ele tinha condições para continuar. Naturalmente, tem condições para continuar. Seria uma decisão absolutamente intempestiva de despedir o selecionador se ele garantir a presença no Campeonato do Mundo, mesmo com estes sobressaltos neste apuramento, ainda por cima quando ele ganha a Liga das Nações há 3 ou 4 meses. Mas Roberto Martínez sabe, se calhar ele sabe, nós suspeitamos, que Pedro Proença andou a almoçar com Jorge Jesus, andou a estudar a possibilidade de, se Portugal tivesse tido uma má fase final da Liga das Nações, se calhar encurtar a estadia de Roberto Martínez em Portugal. Certamente que o selecionador sabe isso. E, portanto, até ele estará certamente a pensar também nestas situações. Portanto, vamos ver. Acho que a seleção naturalmente vai ter agora o jogo com a Arménia e depois vou assumir que vai estar presente no Campeonato do Mundo e que vai ganhar a Arménia, que vai até fazer uma exibição positiva, mas depois entre novembro e junho, mais coisa menos coisa, ou maio, a altura que sai a convocatória, estamos a falar aqui de 6 meses, 7 meses, que vai dar tempo para a seleção repensar algumas coisas, tentar perceber se faz sentido que 5 jogadores, ou 4 jogadores, ou 6 jogadores das nossas convocatórias venham da Arábia, tentar perceber isso, tentar perceber se não há aqui jogadores. Por exemplo, o Futebol Clube do Porto tem é o líder do campeonato, isoladíssimo, uma temporada inatacável. Os 2 laterais direitos do Futebol Clube do Porto são os 2 portugueses. Não, são 2 portugueses. Portanto, ver aqui algumas coisas, por exemplo, perceber porque é que, ok, o Pedro Gonçalves está lesionado, não podia ter jogado estas 2, mas perceber porque é que estamos a elogiar o Pedro Gonçalves pelo seu melhor arranque de sempre no Sporting e depois ele não joga na seleção. Nunca. Tentar perceber aqui algumas coisas e se ainda faz algum sentido, vamos ter, se tudo correr bem, 7 meses até ao Campeonato do Mundo para perceber isso. Já referiste que o apuramento não está em risco. Olhando aqui também para o futuro e para encerrar este tema do dia, como é que achas que estes últimos jogos, estas exibições um bocadinho abaixo das expectativas, podem abalar a confiança do grupo, tendo em conta o Mundial? Pois, essa é uma preocupação. Essa é uma preocupação que eu tenho, não tanto no grupo em si, mas no ambiente em geral. Eu considero sempre que é muito importante a euforia dos adeptos antes de uma competição.
acho que embala muito a equipa. É verdade que o campeonato do mundo não é na Europa, mas há muitos portugueses nos Estados Unidos, há muitos portugueses no Canadá, eventualmente haverá também no México. Portanto, o embalo que se cria em torno da seleção é muito importante. Vimos isso em 2006, vimos isso em 2004, vimos isso no Euro 2000, vimos isso em 2016. Portanto, acho que é importante que se crie um clima de euforia entre a seleção e portugueses para dar aqui, no fundo, um embalo à seleção nacional. E eu temo que, com estas exibições tão cinzentas como ao tempo, de chuva até, acho que há um jornal que tem na manchete de chuva, porque realmente o jogo da seleção foi à semelhança do tempo que estamos a ter em Portugal. Temo que esfrie, e o embalo que a seleção trazia da Liga das Nações, uma conquista, a nossa terceira conquista internacional, o embalo, e depois a afirmação do Nuno Mendes como o melhor lateral do mundo, se calhar o melhor jogador do mundo, João Neves como um dos melhores médios do mundo, Vitinha se calhar o melhor jogador do mundo. Eu achei que poderia criar aqui um embalo interessante para uma fase de apuramento tranquila e depois uns particulares simpáticos, embalamos e vamos para o Campeonato do Mundo. Temo que isso possa ter esfriado um bocadinho e acho que é importante a seleção reconquistar os adeptos, porque neste momento eu diria que, sei lá, 80% dos portugueses desconfiam desta seleção, mesmo com estes nomes todos que eu disse. Eu sou um deles, eu estou nesses 80%, desconfio muito desta seleção. Lembro-me perfeitamente da última competição internacional, o Campeonato da Europa, lembro-me perfeitamente como é que nós jogávamos nesse europeu e, portanto, gostava que a seleção reconquistasse. Portanto, este tema do dia foi um bocadinho agressivo, pode ser que espevite aqui qualquer coisa, mas temo que a seleção continue a ser a seleção dos intocáveis, continua a ser uma seleção que houve ali um momento na reta final de Fernando Santos que parecia que poderia avançar aqui para uma nova página, e eu quando digo uma nova página não digo deixar de convocar o Cristiano Ronaldo, mas pelo menos jogar não de uma forma onde o único objetivo é ver se o Cristiano Ronaldo brilha. Fernando Santos foi despedido por muitas coisas, também por essa. Recordar que ele colocou o Cristiano Ronaldo no banco na sua última competição internacional, o Campeonato do Mundo. Achei que poderia haver aqui um primeiro passo para a nova seleção nacional, quando o Cristiano Ronaldo sair. Ora, percebemos todos com a contratação de Roberto Martínez e com as decisões da Federação, mesmo com a entrada de Pedro Proença, que não é isso. Ronaldo ainda é a figura, e vai ser, e acho que faz todo sentido, mas acho que a seleção já poderia estar a começar a jogar de outra forma. Não é o caso e, portanto, espero que contra a Arménia a coisa corra bem e espero que depois, até ao Campeonato do Mundo, a seleção reconquiste os portugueses, porque neste momento há muita desconfiança. E é com esta reflexão que encerramos o tema do dia desta sexta-feira. Igor, muito obrigado. Não se esqueça ainda de ouvir o Afunda 3 do Basquetebol, que irá sair esta sexta-feira. Bom fim de semana e boas leituras, sempre com o 00.